Minha filha sempre foi brincalhona e estava quase sempre aprontando alguma coisa, o que frequentemente irritava minha namorada, que dizia que eu precisava educá-la melhor. Tudo começou a desmoronar aos poucos, com pequenos desentendimentos entre nossos filhos e discussões cada vez mais frequentes entre nós, algo que eu acreditava que conseguiríamos superar. Mas tudo explodiu de vez quando minha filha pegou um álbum de fotos da minha namorada e destruiu as únicas fotos que ela tinha da própria infância. Quando minha namorada disse que eu precisava responsabilizar e punir minha filha pelo que aconteceu, acabei piorando ainda mais a situação ao responder que ela deveria ter sido mais cuidadosa e guardado algo tão importante em um lugar mais seguro. Agora ela nos expulsou de casa e se recusa a falar comigo. Então é isso, conta descartável porque eu conheço o Reddit. Tenho 37 anos e estou namorando minha namorada, de 34 anos, há cerca de 1 ano e meio. Tudo estava indo muito bem, de verdade, até os últimos meses, quando nossos filhos começaram a conviver mais. Tenho uma filha de 9 anos, Zara, quase 10, e ela tem um filho de 11 anos. Zara fica comigo nos fins de semana, até recentemente, esses fins de semana eram só nosso tempo juntos. Minha namorada e eu decidimos, há cerca de 3 meses, começar a apresentar as crianças uma à outra. E, há 1 mês, passamos a fazer visitas compartilhadas nos fins de semana na casa dela, para que Zara dormisse no quarto de hóspedes e as 2 crianças pudessem conviver conosco juntas. No começo, parecia tudo bem. As crianças não eram melhores amigas, mas também não brigavam. Minha filha é cheia de personalidade. Tem muita energia e, sinceramente, eu amo isso nela. Ela já passou por muita coisa difícil. Não vou entrar em detalhes, mas digamos que a mãe dela não faz realmente parte da vida dela e toda essa situação foi complicada. Ela só tem 9 anos e já enfrentou mais coisas na vida do que muitos adultos. Tentei dar espaço para ela ser ela mesma e não apagar essa energia. Enfim, o filho da minha namorada é mais, digamos assim, uma alma velha. Muito quieto, educado até demais e meio rígido. Minha namorada age como se ele fosse o padrão ouro de comportamento infantil e vive comparando Zara com ele. Isso vem me irritando. Ela fala coisas tipo, meu filho nunca mexeria nas gavetas dos outros. Ou, ele sempre pede permissão antes de tocar nas coisas. Tá bom, legal. Mas nem toda criança vai ser assim. E isso não faz da Zara uma criança ruim. Ela só é diferente. As coisas começaram a piorar quando ela começou a acusar Zara de ser destrutiva. O primeiro incidente foi por causa de um frasco de shampoo. Zara tomou banho e depois o frasco estava vazio. Minha namorada imediatamente chamou aquilo de desperdício. Eu disse que Zara tem cabelo grosso e gosta de banhos demorados. Qual o problema? Mas ela agiu como se Zara tivesse despejado o frasco inteiro no ralo por maldade. E, sinceramente, o shampoo já tinha sido usado antes. Eu não faço ideia de quanto ainda restava quando minha filha tomou banho. Depois ela encontrou um pequeno rasgo no colchão do quarto de hóspedes e insistiu que Zara fez aquilo. Zara jurou que o rasgo já estava lá. Não sei. Talvez estivesse, talvez não, mas minha namorada pulou direto para sua filha está destruindo minha casa. Ela também mencionou Zara desenhando no parapeito da janela com maquiagem. De novo, coisa de criança. É maquiagem, não sangue. Minha filha tem 9 anos. Ela está aprendendo. Nem sempre entende limites. Mas isso não significa que ela seja maldosa. O problema é que minha namorada nunca comenta sobre como o filho dela também provoca Zara. Ele é meio condescendente. Tipo, se ela erra uma palavra, ele corrige imediatamente. Se ela quer brincar, ele diz coisas como, eu não faço brincadeiras infantis. Ela tem 9 anos. O que ela deveria fazer? Declarar imposto de renda? Aí, quando Zara fica irritada ou faz barulho, minha namorada entra como árbitra, mas só manda Zara se acalmar. Zara começou a perguntar por que aquele menino recebia tratamento especial. Ela me disse que ele pode fazer o que quiser. E quando eu respiro alto demais, eu levo bronca. E, sinceramente, ela não está errada. O clima ficou tenso. Entendo que é a casa da minha namorada e ela quer ordem, mas ela não cede em nada. Tem regra para cada mínimo detalhe, onde os sapatos ficam, como as toalhas devem ser dobradas, qual gaveta é para cada coisa. Minha filha estava andando em ovos. Agora, veja bem, não estou dizendo que Zara é perfeita. Ela realmente pode ser difícil às vezes, mas, pelo amor de Deus, ela tem 9 anos. Acho até fofo ela ser curiosa e criativa. Tipo, sim, talvez ela tenha desmontado alguns absorventes do banheiro para ver o que tinha dentro. Isso não é um comportamento relativamente normal de criança? Minha namorada reagiu como se Zara tivesse incendiado a casa. O que mais me incomoda é que ela espera que minha filha haja como uma mini adulta. O filho dela provavelmente já nasceu usando terno e falando sobre aposentadoria, mas Zara é imaginativa e cheia de energia. Eu entro na sala e ela fez um castelo com almofadas do sofá e toalhas.
E minha namorada diz que ela destruiu a sala de novo. Destruiu? Ela estava brincando. A tensão foi aumentando. Percebi que minha namorada começou a vigiar Zara como um falcão. Ela até falou em colocar uma câmera no quarto de hóspedes para ter provas da próxima vez que algo fosse danificado. Ela não é uma criminosa. É uma garotinha. Minha namorada disse que era apenas para proteger as coisas dela, mas aquilo pareceu um tapa na cara. Mesmo assim, tentei manter a calma. Conversei com Zara sobre ter mais cuidado e respeitar coisas que não são dela. Mas também falei para minha namorada relaxar um pouco, porque algumas dessas coisas não eram o fim do mundo. Uma capa de colchão rasgada pode ser substituída. Maquiagem sai com lavagem. Perspectiva, sabe? Então veio o último fim de semana. Minha namorada precisou ir ao escritório resolver algo no sábado. Disse que levaria no máximo 1 hora. O filho dela estava na casa do pai, então éramos só eu e Zara na casa dela. Tínhamos acabado de tomar café da manhã. Saí para atender uma ligação de trabalho. Zara ficou dentro de casa trabalhando em um daqueles projetinhos artísticos dela. Cerca de 45 minutos depois, minha namorada voltou e imediatamente ouvi ela gritando da cozinha. Corri para dentro e ela estava parada ao lado da mesa, completamente imóvel. Zara estava sentada ali, com um álbum de recortes aberto na frente dela, e havia um monte de fotos cortadas sobre a mesa. Minha namorada estava ficando pálida, tremendo. No começo eu nem entendi o que estava acontecendo. Ela virou para mim e disse: "Terminamos. Você e ela precisam sair daqui agora." Fiquei completamente confuso porque ainda nem entendia qual era a suposta emergência. Eram só algumas fotos. E minha namorada estava agindo como se a casa estivesse pegando fogo. Ela começou a tremer e apontar para o álbum e para as fotos cortadas. Disse que aquelas eram as únicas cópias das fotos da infância dela. Pelo visto, ela cresceu em um lar adotivo e não conseguiu guardar muita coisa. Algumas fotos eram de uma amiga que morreu quando ela era mais nova. Entendo que é triste. Entendo mesmo. Mas ela estava falando como se Zara tivesse queimado tudo de propósito. Eu disse que ela deveria ter guardado aquilo em um lugar mais seguro se era tão importante assim. Não tentei ser rude. Só estava sendo honesto. As fotos estavam numa gaveta comum da sala. Zara não arrombou um cofre nem nada. E minha namorada sabe que Zara faz artesanato. Ela deixa bastões de cola e pedaços de papel espalhados pela casa. Não é surpreendente que ela tenha pegado o que pareciam ser fotos velhas e feito alguma coisa com elas. Minha namorada não quis ouvir nada disso. Só continuava apontando para a porta e dizendo que tínhamos que sair. Zara começou a chorar porque não sabia que tinha feito algo errado. E, em vez de se acalmar, minha namorada disse para ela: "Você arruinou a única ligação que eu tinha com pessoas que me amavam." Ela disse isso para uma criança de 9 anos. Pesado. Intervine e disse que minha namorada precisava respirar um pouco porque estava assustando minha filha. Isso deixou ela ainda mais furiosa. Ela disse que estava cansada de eu inventar desculpas e que já tinha sido paciente por tempo demais, seja lá o que isso significava. Então começou a citar cada pequeno incidente das últimas semanas, como se tivesse uma lista pronta: os absorventes que ela diz que Zara destruiu, um amassado na parede causado por uma pisada, o shampoo, a capa do colchão, a maquiagem na janela, tudo em sequência. Eu disse novamente: isso são coisas de criança. Crianças testam limites. Crianças quebram coisas. Crianças derramam coisas. O filho dela é a exceção, não a regra. Ela respondeu que esse era justamente o problema. Eu esperava que ela fosse mãe de uma criança sem limites. Eu disse que ninguém pediu para ela ser mãe de ninguém. Zara já tem um pai, eu. Ela só precisava ser paciente e parar de tratar tudo como uma crise. Minha namorada gritou que eu vinha ignorando problemas reais porque acho bonitinho quando Zara consegue o que quer. Isso não é justo. Sim, eu deixo minha filha se expressar. Não reprimo-la como minha namorada faz com qualquer pequeno barulho. Mas eu não estou criando um robô e nem punindo minha filha por ser curiosa ou emotiva. Ela já passou por instabilidade demais para ainda ter alguém dizendo todo fim de semana que ela é demais. Minha namorada disse que Zara pratica bullying com o filho dela. Não acredito nisso. O garoto é mais velho, mais alto e muito mais sério. Não é uma vítima indefesa. É ele quem corrige, dá sermão e chama as coisas de infantis. Mas, se Zara fica frustrada, minha namorada chama de bullying. Se Zara não quer ele no espaço dela, ela é mal educada. Se Zara brinca fazendo barulho, ela é perturbadora. Minha namorada transformou energia infantil normal em defeito de caráter. Enfim, enquanto minha namorada gritava, Zara começou a chorar ainda mais. Eu disse que ela precisava parar de gritar na frente da minha filha. Ela respondeu que eu nunca impedia Zara de fazer nada, então ela precisava gritar porque conversar não funcionava. Foi aí que eu disse: ela não faz essas coisas para machucar você.
Você está agindo como se ela fosse algum tipo de ameaça. E então minha namorada respondeu, ela é uma ameaça dentro da minha casa. Zara ouviu isso e simplesmente travou. Ficou imóvel. Nem levantava mais o olhar. Eu disse que aquilo tinha passado dos limites, mas minha namorada insistiu e disse que estava cansada de ter a casa destruída todos os fins de semana. De novo, destruída. Vamos lá. Um rasgo no colchão, um pouco de maquiagem, shampoo e algumas fotos. Ela age como se estivéssemos demolindo o lugar. Minha namorada disse que queria que saíssemos naquele instante. Nada de conversar. Nada de discussão calma. Apenas sair. E ela falava sério. Ela pegou um saco de lixo e começou a colocar as coisas da Zara dentro. Eu mandei ela parar de mexer nas coisas da minha filha e ela jogou o saco no sofá e disse, ótimo, então pegue você mesmo as coisas dela e não volte mais. Peguei as coisas da Zara, coloquei os sapatos nela e fomos embora. Minha namorada ficou na porta, olhando para nós com aquela expressão de lábios apertados que ela faz quando tenta não chorar. Nem se despediu. Apenas fechou a porta. Mais tarde mandei mensagem dizendo que ela exagerou e que precisávamos conversar como adultos, em vez de destruir um relacionamento por causa de fotos danificadas. Ela respondeu, não há nada para conversar. Eu venho te dizendo isso há semanas. Você não educa sua filha. Você a incentiva. Acabou. Agora ela me bloqueou em tudo, exceto no e-mail. E hoje de manhã mandou um e-mail apenas dizendo, não entre mais em contato comigo. Olha, eu entendo que aquelas fotos eram importantes para ela, mas continuam sendo fotos. Elas não podem valer mais do que um relacionamento inteiro. Ela jogou fora 1 ano e meio por algo que uma criança fez sem entender o peso daquilo. E está me culpando por não ter gritado imediatamente com minha filha e arrastado ela para fora dali. Estou frustrado porque sinto que minha namorada esperava que Zara se comportasse como o filho dela, que literalmente pede permissão antes de tocar numa almofada. Zara não é assim, considerando tudo que já viveu, ela fez enormes progressos. Mas minha namorada nunca enxergou isso. Ela só via os erros. Só via problemas. Ela vivia dizendo que estava sobrecarregada. Mas nunca admitiu que simplesmente não gostava da minha filha do jeito que ela era. Então estou tentando entender se estou deixando passar alguma coisa. Eu lidei com isso da forma errada? É realmente justo esperar que uma criança de 9 anos saiba a diferença entre fotos aleatórias numa gaveta e memórias insubstituíveis? Minha namorada teve razão em explodir o relacionamento inteiro por causa de alguns objetos danificados? Ou ela só está sendo dramática e se recusando a aceitar que nem toda criança se comporta como o filho obediente dela? Estou perguntando honestamente. Sou o babaca por achar que minha namorada exagerou absurdamente por não punir minha filha da forma que ela queria? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é o babaca. Nem tem discussão. Trabalho com terapia infantil há 20 anos e você é exatamente o tipo de pai que cria um pesadelo para professores, familiares e parceiros. Ela tem 9 anos, não é passe livre para destruir propriedade alheia e intimidar outras crianças. Zara não cortou aquelas fotos por acidente. Ela estava sem supervisão. Mexeu na gaveta de outra pessoa e usou uma tesoura. Isso não foi uma bagunça aleatória. Foi um momento planejado de artesanato. Você parece mais irritado com a reação emocional da sua namorada do que com as atitudes da sua filha. Você não demonstrou um pingo de remorso, nem sequer um eu entendo porque isso te machucou. Só desviou do assunto e repetiu a mesma desculpa cansada de ela já passou por muita coisa. Ela não é um cachorro resgatado. É uma criança que precisa de uma educação firme e consistente, não de um plano baseado em vibes em que ela pode fazer o que quiser porque é cheia de personalidade. Sua namorada não terminou com você por causa das fotos. Ela terminou porque você se recusou a educar sua filha. Comentário 2. Jesus, cara. Você é o babaca. Mas não porque sua filha é agitada. Tenho um filho de 10 anos com TDAH que uma vez colocou um giz de cera no micro-ondas pela ciência. Eu entendo. Crianças fazem besteira. Sabe onde você me perdeu? Você claramente não respeita a casa, o tempo nem os sentimentos da sua namorada. Ela te disse repetidamente que as coisas estavam saindo do controle. Você não ouviu. Você minimizou tudo. Sua filha destrói absorventes, bate portas, esvazia frascos de shampoo e desenha nas paredes. E sua reação é basicamente, tanto faz, ela é criativa. Cara, você deixou ela tratar aquela casa como um parquinho e ainda jogou sua namorada aos leões. Sua filha precisava de um choque de realidade. Uma conversa séria do pai, um momento verdadeiro de "Ei, isso foi errado", e talvez tudo tivesse terminado de outro jeito. Em vez disso, você agiu como se sua namorada estivesse sendo histérica. Aposto dinheiro que ela nem liga tanto para as fotos quanto para o fato de que você não ficou do lado dela. Ela provavelmente se sente completamente sozinha dentro da própria casa.
Você acha que ela usava o comportamento do filho como arma contra sua filha? Não, cara. Ela estava te mostrando como é respeito mútuo, e você desprezou isso. Comentário 3. Você é muito babaca. Cresci vendo minha mãe namorar homens como você. Ela tentava fazer dar certo, se dobrava toda e sorria com os dentes cerrados enquanto os filhos deles destruíam tudo. Os pais sempre achavam que era só uma fase ou que ela é expressiva, ou alguma besteira assim. Enquanto isso, minha mãe vivia limpando bagunça, escondendo as coisas favoritas dela e fingindo que a casa ainda era dela. Você nem entende isso. Nunca foi sobre algumas fotos. Foi sobre o fato de que você nunca apoiou sua namorada. Ela te disse repetidamente que sua filha estava deixando ela estressada. Ela te deu várias chances de intervir e, em todas elas, você inventou desculpas. Ela passou por tanta coisa. Sim. Sua namorada também passou. Você simplesmente não se importa. Você só enxerga a dor da sua filha, nunca a dela. E a parte mais reveladora, você não consolou sua namorada. Você não disse, me desculpa. Você automaticamente defendeu sua filha, como se sua namorada fosse o problema. Ela não terminou por causa de um álbum de recortes. Ela terminou por causa da sua covardia. Post da ex-namorada do Op. Já que meu ex postou o lado dele, aqui está o meu, porque ele deixou de fora 90% da situação. Eu não planejava dizer nada, mas alguém me enviou a postagem que ele fez e eu não consegui ignorar o quanto aquilo estava longe da verdade. Não foi apenas unilateral. Foi manipulado para fazer parecer que ele e a filha eram inocentes e eu era desequilibrada. E se você vai postar sua versão dos acontecimentos, pelo menos não omita metade da história. Não, eu não surtei por causa de algumas fotos antigas. Eu terminei um relacionamento porque, durante meses, assisti minha casa ser destruída e meu filho ser deixado de lado enquanto a filha dele fazia o que queria sem consequência nenhuma. Quero deixar claro que eu nunca odiei a filha dele. Ela é uma criança. Mas comecei a ter medo do tipo de adulta que ela está sendo incentivada a se tornar. O comportamento que eu observava não era cheio de personalidade ou curioso. Era agressivo, manipulador e constante. E sempre piorava no segundo em que o pai dela não estava olhando diretamente. Ela quebrou os brinquedos do meu filho 2 vezes. Nas 2 ocasiões, alegou que eles já estavam quebrados. Ela arrancou páginas do caderno de desenho dele, quebrou o lápis durante birras. Derramou cola com glitter na mesa e na cama dele de propósito e recortou desenhos dele para usar nos trabalhos artesanais dela. Dizia que estava emprestando alguma coisa, depois quebrava e ria quando ele ficava chateado. Uma vez ela empurrou ele do sofá porque queria o lugar do meio. Em outra ocasião, ficou chutando as costas da cadeira dele durante uma refeição inteira enquanto o pai estava em outro cômodo. Ela dava cotoveladas nele no corredor tantas vezes que ele começou a dar a volta mais longa para evitar passar perto dela. Meu filho não é perfeito, mas é um bom garoto. Ele tentou muito se dar bem com ela. Nunca revidou. Apenas começou a evitá-la, ficar no quarto e se calar quando ela estava por perto. Uma noite ele me disse que estava cansado de ver as coisas dele sendo destruídas. Ele tem 11 anos. Não deveria se sentir inseguro dentro da própria casa. Toda vez que eu mencionava esses incidentes, o pai dela me cortava. Ou minimizava tudo com são só crianças. Ela não quis fazer isso ou pior, culpava meu filho. Cisara chorava, mesmo depois de fazer algo errado, ele se virava contra o meu filho como se fosse culpa dele ela estar chateada. Ele castigava meu filho mais do que corrigia a própria filha. Houve uma vez em que ele proibiu meu filho de usar o próprio Nintendo Switch porque Zara não teve a vez dela. Ela não teve a vez dela porque passou a manhã gritando e derrubando os legos dele. Quero deixar claro que eu nunca esperei perfeição dela. Nunca pedi ordem militar dentro de casa. O que eu pedi foi respeito básico pela minha casa e pelo meu filho. E o que recebi em troca foi ser tratada como vilã por dizer, ei, esse comportamento não é aceitável. Quanto às fotos, ele deixou de fora o quão deliberado aquilo foi. Aqueles álbuns não estavam jogados por aí. Ela arrastou uma cadeira pela sala, subiu nela, abriu um armário acima da televisão, pegou 2 álbuns e depois sentou à mesa da cozinha com tesoura e cola para recortá-los. Aquilo não eram apenas fotos. Era tudo que eu tinha da minha infância. Cresci em lares adotivos. Não consegui guardar muita coisa. Aquelas eram as únicas memórias físicas que eu tinha de pessoas que se importaram comigo. Uma das pessoas daquelas fotos está morta. Não existem cópias, armazenamento em nuvem nem arquivos digitais. Agora elas desapareceram. Quando entrei em casa e vi o que ela tinha feito, eu simplesmente paralisei. Foi como se algo tivesse arrancado o ar do meu peito. E quando contei isso para ele, primeiro calmamente e depois com mais urgência à medida que a realidade caía sobre mim, ele nem entrou em casa. Ficou no telefone. Quando finalmente entrou, olhou para a bagunça, deu de ombros e disse que eu deveria ter guardado aquilo em um lugar mais seguro. Foi naquele momento que percebi que não conseguia mais continuar com aquilo, porque não era só sobre as fotos.
Era o fato de que no meu pior momento, vendo os últimos pedaços tangíveis da minha infância destruídos na mesa da minha própria cozinha, ele não se importou. Não me consolou. Não reconheceu aquilo como uma perda. Apenas defendeu a filha dele, como sempre. E talvez a parte mais dolorosa seja esta. Comecei a perceber que eu estava mudando. Eu estava irritada o tempo todo. Ressentida, explosiva, andando pela minha própria casa como se fosse uma zona de guerra. Eu odiava a pessoa que estava me tornando. Passava toda sexta-feira me preparando para a próxima bagunça. A próxima mentira e a próxima provocação passivo-agressiva de uma menina de 9 anos que nunca ouvia um não sem receber alguma recompensa logo depois. Eu estava lamentando a infância dela mais do que prestando atenção no presente do meu próprio filho. E essa percepção me destruiu. Eu nunca me comprometi a coparentar. Nunca me comprometi a ser uma esponja emocional para o caos de outra pessoa. Nunca concordei em criar a filha dele, especialmente sem ter permissão para impor limites ou dizer quando algo não estava funcionando. Toda vez que tentei me manifestar, ele me silenciou. Ou pior, fez eu me sentir fria demais para entender crianças. Mas eu entendo crianças. Eu criei uma e fiz isso sem desculpas, sem culpar o trauma dele toda vez que ele cometia um erro, sem deixar ele passar por cima das pessoas e chamar isso de criatividade. A parte mais triste é que ela não é uma criança ruim. Ela só está sendo prejudicada pela única pessoa que deveria ensiná-la a ter responsabilidade pelos próprios atos. E um dia isso vai alcançar ela, mas não será dentro da minha casa nem às custas do meu filho. Então, sim, eu terminei. E não foi por causa de algumas fotos. Foi por causa de um padrão de desrespeito, apagamento e negligência emocional comigo e com meu filho. Eu não deixei de amá-lo da noite para o dia, mas deixei de confiar que ele estaria ao meu lado. E no fim, isso tornou a decisão fácil. Comentários do Reddit. Comentário 1. Meu Deus do céu, eu não sei como você aguentou por tanto tempo. Seu ex não estava criando uma criança. Estava criando uma bola de demolição com glitter e tesoura. Dava para perceber pelo post original dele que ele achava que tudo era apenas um caos fofinho. E, sinceramente, isso foi mais assustador do que qualquer coisa que a filha dele fez. A forma como ele minimizou as fotos, a sua história de vida de verdade, como se fossem apenas papéis velhos que ela pegou sem querer. Eu teria expulsado aquele homem na mesma hora. Mas o que mais me pegou foi a parte sobre o seu filho. Você não foi embora apenas pela sua própria sanidade. Você foi embora porque aquele homem estava ensinando ao seu filho que a paz e a segurança dele não importavam. E você está certíssima. Isso é negligência emocional indireta. Não existe coparentalidade quando um dos pais deixa o filho abusar dos outros e chama isso de brincadeira. E também não deixe ninguém dizer que a culpa não é dela, ela é só uma criança. Crianças sabem das coisas. E, se não sabem, é trabalho dos pais ensinar. Ele não ensinou. A culpa é dele. Você está muito melhor bem longe dele. Comentário 2. Meu Deus, isso pareceu uma declaração de refém depois de ser libertado. Você estava vivendo em modo de sobrevivência todos os fins de semana. Sinceramente, isso não é só sobre má criação. É sobre manipulação emocional. Seu ex usava o trauma da filha como escudo contra qualquer responsabilização. Toda vez que ela machucava alguém, quebrava algo ou ultrapassava limites, ele levantava a carta do "mas ela já passou por muita coisa" como se isso anulasse tudo. Isso é manipulador pra caramba. Você não podia ter suas próprias experiências. Seu sofrimento não importava. Seus limites eram frieza. Suas regras eram rígidas demais e seu filho era perfeito demais. Ele continuava mudando as regras do jogo até o ponto em que você estava pedindo desculpas por ficar chateada porque suas memórias únicas foram destruídas. Espero que você e seu filho estejam em um lugar melhor agora. E espero que esse homem acorde antes que a filha dele acabe sem amigos, sem autoconsciência e sem ninguém disposto a tolerar toda essa bagunça. Comentário 3. Sou pai solteiro com guarda integral de uma menina de 8 anos. E até eu estou dizendo que você fez certíssimo em ir embora. As pessoas não entendem como é fácil entrar em modo defensivo como pai quando você cria uma criança sozinho, especialmente uma criança que já passou por dificuldades, mas é justamente aí que você precisa ser mais consciente, não menos. Seu ex fez o contrário. Ele transformou os sentimentos da filha em arma, despejou as consequências emocionais em você e ignorou os danos colaterais, principalmente o seu filho. Ler sobre a forma como ela tratava seu filho me deu um aperto no estômago. Aquilo não era tensão normal entre irmãos. Era intimidação física, destruição de propriedade e abuso emocional. Ponto final. E, sendo honestos, ela aprendeu esse comportamento. Está reproduzindo dinâmicas de poder. Ela viu o pai priorizando ela toda vez, então continuou escalando. Por que não faria isso? Naquela casa, birras funcionavam. Mentiras funcionavam. Lágrimas funcionavam. Ainda bem que você encerrou tudo. Ele não está criando uma criança. Está cultivando o sentimento de superioridade com glitter e silêncio.
Atualização. As pessoas na internet encontraram a postagem da minha ex, tiraram prints, me enviaram e aparentemente decidiram que me conhecem, conhecem minha filha, minha forma de educar e toda a situação melhor do que eu. Vou começar dizendo o seguinte: não vou ficar aqui deixando a internet destruir uma menina de 9 anos que não tem como se defender. Ela é uma criança. Já passou por muita coisa. E qualquer adulto agindo como se ela fosse uma manipuladora mestre precisa acordar para a realidade. Ela não está calculando nada. Ela reage como criança porque ela é uma criança. As pessoas continuam chamando ela de destrutiva. Olha, sim, ela quebra coisas às vezes. Faz bagunça. Fica bruta demais quando está animada ou chateada. Mexe nas coisas sem pedir. Se envolve em coisas nas quais não deveria mexer. Não estou negando que ela precise de mais orientação. Mas tudo que ela destruiu podia ser consertado ou substituído. Uma capa de colchão, tinta de parede, shampoo, um brinquedo, maquiagem. Essas são coisas que você compra de novo. Um relacionamento não é substituível. Uma família não é substituível. E todo mundo pegando em tochas age como se as fotos fossem algum tesouro nacional inestimável. Elas tinham valor sentimental para minha ex. Eu entendo isso. Não sou sem coração. Eu disse isso para ela. Mas ainda eram objetos físicos. Eu não entendi por que perder aquilo significava me perder também. Não achei que significava perder tudo. Sobre ela dizer que minha filha fazia bullying com o filho dela. Aqui está a verdade. O filho dela é um bom garoto, mas extremamente sensível. Ele chora se alguém respira perto demais dos desenhos dele. Sempre foi mais delicado. Age como se fosse mais velho do que é, quase como se tivesse medo de cometer qualquer erro. Foi assim que ela o criou. Tudo perfeito, tudo controlado. Então, sim, talvez ele e minha filha nunca tenham se encaixado. Eram duas personalidades opostas. Isso não significa que ela praticava bullying com ele. Eles irritavam um ao outro. Tiravam um ao outro do sério como a maioria das crianças faz. E quero deixar isso claro. Nunca esperei que ela criasse minha filha da forma como ela continua dizendo para todo mundo. Eu não larguei minha filha no colo dela e fui embora. Eu sempre estava por perto. Eu sempre fui quem disciplinava, mas minha ex não queria disciplina. Ela queria controle. Existe diferença. Ela tinha regras coladas na geladeira, tabelas de tarefas, horários de silêncio, portas fechadas e gavetas etiquetadas. E esperava que uma menina hiperativa de 9 anos, que mal conhecia ela, seguisse perfeitamente cada detalhe. O Reddit continua dizendo que eu nunca eduquei minha filha. Isso é simplesmente mentira. Eu corrigia minha filha o tempo todo. Explicava as coisas, redirecionava e tentava ensinar limites. Mas minha ex se metia antes mesmo de eu terminar uma frase. Ela queria que a casa funcionasse exatamente do jeito dela e qualquer desvio era visto como desrespeito. Ela dizer que minha filha cortou as fotos de propósito para machucá-la. Não, absolutamente não. Ela nem sabia o que tinha pegado. Viu fotos e achou que eram materiais para artesanato. Não entendia o peso emocional daquilo. Não sabia que eram insubstituíveis. E quando minha ex entrou gritando, minha filha travou porque não fazia ideia do que tinha feito de errado. Eu sei que o Reddit adora drama, mas crianças não pensam com motivações adultas. Adultos pensam. E essa é a diferença que todo mundo continua ignorando. O que realmente me incomoda é a forma como minha ex transformou nossos problemas privados em conteúdo de internet. Ela postou cada detalhe dos momentos mais constrangedores da minha filha para milhares de estranhos. Não se importou com a forma como isso faria minha filha parecer. Fez minha filha soar como um animal selvagem. E agora minha filha está sendo chamada de monstro, futura abusadora e manipuladora em treinamento. Ela tem 9 anos. Como isso é justo? E agora, por que ela me bloqueou em todos os lugares, telefone, mensagens, redes sociais e até e-mail? Ela não vai ouvir nenhuma explicação minha. Ela não conversa. Está forçando tanto essa narrativa de acabou para sempre que está começando a parecer que ela quer que a internet valide a decisão dela, e não realmente entender o que aconteceu. Enquanto isso, estou lidando com as consequências em casa. Minha filha continua perguntando onde está o irmão mais velho dela, porque foi assim que ela começou a chamar o filho dela depois de algumas semanas. Continua perguntando quando vamos voltar para a casa deles. Continua perguntando o que fez de errado. Eu não consigo contar a verdade para ela, que a mulher que ela via como uma possível madrasta agora acha que ela é manipuladora, destrutiva e perigosa. Que está sendo rotulada com coisas que nenhuma criança deveria ouvir sobre si mesma. Não sei como explicar para uma menina de 9 anos que alguém de quem ela gostava agora não quer mais nada com ela. Então venho inventando desculpas. Por que o que eu deveria fazer? Dizer que a quase madrasta cortou contato conosco? Também quero dizer isto. Ainda amo minha ex.
Ainda me importo com o filho dela. Ainda quero outra chance. Quero conversar. Construímos 1 ano e meio juntos. Falamos sobre juntar as famílias eventualmente. Falamos sobre o futuro. Não quero que drama de internet seja coisa que vai acabar conosco. Estou pedindo, se ela vir isso, que pare de bloquear todas as formas de comunicação e apenas converse comigo em particular. Sem mais postagens, sem guerras de comentários, sem estranhos respondendo como se soubessem o que acontece entre 4 paredes. Apenas uma conversa. Só isso. Não precisamos voltar se ela não quiser. Mas devemos isso às crianças, pelo menos conversar sobre o que aconteceu sem milhões de olhos jogando as próprias interpretações em cima da situação. Estou cansado. Confuso. Estou ficando sem maneiras de proteger os sentimentos da minha filha sem mentir. E a última coisa que quero é que ela cresça pensando que alguém de quem ela gostava a odiava. Então, sim, talvez o Reddit queira que eu assuma a responsabilidade. Tudo bem. Mas não vou deixar as pessoas destruírem minha filha para provar esse ponto. Eu a amo. Sempre vou protegê-la. E sempre vou lutar pelos relacionamentos que importam para nós dois. Se minha ex estiver lendo isso, por favor, me desbloqueie. Por favor, converse comigo. Não precisamos de mais estranhos da internet no meio disso. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você realmente não entende o quão estranho soa dizer que tudo que ela destruiu era substituível. Cara, aquelas coisas não eram suas. Só isso já faz com que você não tenha o direito de diminuir o valor delas. Você agiu como se sua ex devesse simplesmente aceitar tudo como coisa de criança. Mas não era sua cama, a sua maquiagem ou as suas fotos do sistema de acolhimento. Claro que você não entende o peso emocional disso. Sua filha não agiu como uma criminosa. Não. Mas também não agiu como alguém que entende limites. E isso é culpa sua. Você não ensinou ela a compreender consequências. E agora que alguém finalmente impôs um limite, você está tratando isso como traição e chamando o filho dela de sensível só porque ele não quer as coisas dele destruídas. Isso é extremamente desdenhoso. Ele tem 11 anos. Ele desenha. Ele quer paz. Talvez sua filha não praticasse bullying de propósito, mas certamente também não estava sendo gentil. Ele estava reagindo ao caos. E a conclusão que você tira é que ele é apenas sensível demais. Isso me diz tudo o que preciso saber. Comentário 2. O tom inteiro desse texto é: por favor, me desbloqueia para que eu finalmente possa explicar por que estou certo. Você usou a inocência da sua filha como arma para proteger o próprio ego. Não conseguiu encarar o que ela fez, então transformou tudo em curiosidade infantil e culpou os limites impostos pela sua ex. Depois, quando sua ex disse chega, você fez ela parecer dramática e sem coração por estabelecer um limite. Sua filha talvez ainda não seja uma agressora, mas claramente está aprendendo que limites não se aplicam a ela se demonstrar emoção suficiente. Você tem uma única chance de corrigir isso. Pare de tratar sua filha como uma fadinha incompreendida e comece a ensinar ela a conviver em espaços compartilhados sem destruí-los. E, se você realmente ama sua ex e o filho dela, deixe os dois irem embora com dignidade. Pare de implorar para ela limpar a bagunça emocional que você se recusou a enfrentar quando realmente importava. Atualização 2. Já faz muito tempo desde que tudo explodiu entre mim e minha ex. Tentei entrar em contato por meses depois que ela me bloqueou, mas finalmente aceitei que ela não iria responder. Você não consegue forçar uma conversa com alguém que deixou claro que não quer você na vida dela. Eventualmente, entendi que não existia nenhuma versão da realidade em que ela me desbloquearia, nenhuma em que me deixaria me explicar e, definitivamente, nenhuma em que me perdoaria. Eu não deixei de me importar com ela, mas parei de correr atrás de um fantasma. Foquei em criar minha filha, ou pelo menos achei que estava fazendo isso. A vida seguiu. Escola, trabalho, rotina. Depois de um tempo, comecei a sair com alguém novamente. Conheci uma mulher nova. Vamos chamá-la de M. Ela era doce, divertida e paciente. Tinha um ótimo senso de humor e não me julgava por ser pai solteiro. Inclusive disse que admirava o quanto eu amava minha filha. Nos primeiros meses, tudo parecia fácil. Mantivemos as coisas leves, sem expectativas, apenas dois adultos tentando aproveitar uma conexão sem trazer velhas feridas para dentro da relação. Mas, eventualmente, M quis conhecer minha filha. Hesitei no começo por causa do quão mal as coisas tinham terminado antes, mas não queria continuar escondendo partes da minha vida. Então planejamos encontros simples, idas ao parque, noites de filme, nada intenso. No começo, parecia tudo bem. Minha filha ficou tímida perto dela, o que era novidade. Amy levava pequenos kits de artesanato e lanches, tentava incluí-la nas conversas e até ajudou ela com a lição de casa uma vez. Então a rachadura apareceu. Não aconteceu de uma vez só. No início eram pequenas coisas.
A bolsa de maquiagem da Amy desaparecendo dentro do quarto da minha filha, papéis rabiscados, o carregador do celular dela quebrado. Reconheci os sinais imediatamente, mas tentei permanecer otimista. Continuei dizendo a mim mesmo que ela já tinha superado aquela fase. Corrigi ela, sentei para conversar e expliquei limites. Ela concordava, pedia desculpas e então fazia algo parecido na semana seguinte. Amy não explodiu imediatamente. Tentou manter a calma e ser compreensiva. Dizia coisas como: talvez ela esteja nervosa ou ela só precisa de tempo. Ela realmente tentou, mas a irritação foi crescendo. Algumas vezes ela perdeu a paciência, não gritando, mas sendo firme e direta, dizendo para minha filha parar de mexer nas coisas dela, parar de fuçar na bolsa dela e parar de tratar o quarto dela como uma caça ao tesouro. Minha filha chorou nas 2 vezes, e eu reagi exatamente como fazia antes. Fiquei na defensiva. Disse que ela precisava ter compaixão. Disse que minha filha já tinha passado por muita coisa. Disse que ela só precisava de paciência. Amy não discutiu de volta no começo, mas o silêncio depois disso dizia muito. 6 meses de relacionamento depois, veio o ponto de ruptura. Estávamos no meu apartamento. Minha filha estava no quarto desenhando. Amy deixou a bolsa do notebook no sofá enquanto foi ao banheiro. Quando voltou, minha filha tinha pegado o caderno de trabalho dela, arrancado algumas páginas e recortado tudo em formas para fazer uma colagem. Não eram rabiscos. Eram anotações manuscritas de reuniões, agendas, números de telefone, coisas que ela precisava para o dia seguinte. Amy congelou exatamente como minha ex havia congelado anos antes. Ela disse para minha filha, calma, mas sem filtrar as palavras: você precisa parar de mexer nas coisas dos outros. Isso não está certo. Minha filha caiu no choro. E foi aí que cometi o mesmo erro. Fiquei entre as duas. Disse para Amy que ela poderia ter lidado com aquilo de outro jeito, que não precisava fazer minha filha se sentir mal. Amy apenas ficou me encarando por um longo tempo, como se finalmente tivesse entendido algo que deveria ter percebido meses antes. Pegou a bolsa, disse que gostava de mim, mas que não conseguia viver em alerta perto da minha filha, e foi embora. Ela não me bloqueou imediatamente, mas diminuiu o contato e terminou tudo uma semana depois. Disse que eu não era uma pessoa ruim, mas que não podia assinar um compromisso de uma vida inteira lutando por limites básicos. Disse que precisava de um parceiro que caminhasse ao lado dela, não alguém que se apoiasse em simpatia em vez de estrutura. Ela não culpou minha filha. Ela culpou a mim. Aquilo me atingiu mais forte do que eu esperava. Pela primeira vez, não tentei correr atrás. Não implorei, não mandei textos enormes e não fiz promessas para as quais eu ainda não estava preparado. Deixei ela ir porque finalmente entendi. Eu não podia continuar pedindo para mulheres carregarem um peso que eu me recusava a levantar. E, sinceramente, eu não podia continuar evitando a verdade. Minha filha estava sofrendo. Eu nunca dei a ela as ferramentas para lidar com os próprios impulsos, a ansiedade ou a necessidade de controle. Achei que amor e gentileza bastavam, que eu poderia compensar o caos causado pela mãe dela. Eu estava errado. Eu estava criando minha filha de forma reativa em vez de intencional. Eu a protegia das consequências em vez de ensiná-la a lidar com elas. Quando Amy foi embora, minha filha não surtou. Não ficou com raiva. Ficou quieta. 2 noites depois do término, perguntou se Amy odiava ela. Eu disse que não. Mas então ela perguntou: o filho da sua ex também me odiava? Eu nem sabia que ela se lembrava dele tão claramente. Ela está mais velha agora, quase adolescente, mas ainda pensa naquela época. Depois perguntou sobre minha ex e ela ainda está brava com a gente? Ela ainda está triste por causa das fotos? Eu não sabia o que responder. Não queria mentir, mas também não podia contar a verdade, que minha ex não foi embora apenas de mim, ela foi embora porque se sentia insegura dentro da própria casa e insegura pelo próprio filho. Isso não é algo que você joga nas costas de uma criança. Então finalmente fiz a coisa que deveria ter feito anos antes. Coloquei minha filha na terapia. Comecei a impor limites. Parei de salvá-la de tudo. Parei de presumir que ela simplesmente amadureceria sozinha. Parei de fingir que todo surto era trauma, em vez de comportamento que precisava de orientação. Ela teve dificuldade para se adaptar. Testou limites. Chorou. Disse que tinha medo de eu parar de amá-la. Mas, aos poucos, começou a mudar. Não perfeitamente, mas de forma perceptível. Aprendeu a pedir antes de pegar algo. Aprendeu a pedir desculpas sem tentar negociar depois. Aprendeu a respeitar o espaço das pessoas. Aprendeu que amor não significa poder fazer tudo o que quiser. E eu aprendi que não estava preparado para o tipo de relacionamento que queria ter, pelo menos não até me tornar o tipo de pai que eu precisava ser. Não estou escrevendo isso por redenção, apenas por clareza. Parei de correr atrás de alguém que não me queria.
Parei de esperar que parceiras absorvessem o impacto da minha própria evasão. E finalmente comecei a estar presente para minha filha da forma que ela realmente precisava, não da forma que me fazia sentir como um mocinho. Não deveria ter sido necessário perder 2 mulheres para aprender isso, mas foi. Comentários do Reddit. Comentário 1. Certo, eu vou dizer. Você finalmente amadureceu de verdade. Mas destruiu 2 relacionamentos para chegar a esse ponto. E não digo isso para te atacar. Digo porque o preço de evitar responsabilidade sempre é pago pelas pessoas mais próximas de nós. Não acho que sua filha fosse maldosa, mas você ensinou a ela que sentimentos importam mais do que limites. Você ensinou que pedidos de desculpas não eram necessários se viessem acompanhados de lágrimas. Isso não é amor. É disfunção embrulhada para presente. Fico feliz que você finalmente tenha quebrado esse ciclo. Só não se dê tapinhas nas costas cedo demais. Você deixou um rastro para trás. Seja agora o tipo de homem em quem sua filha pode confiar, não o homem que sempre tomou o lado dela, mas o homem que finalmente mostrou onde está a linha. Comentário 2. Não vou te aplaudir por fazer o mínimo depois de destruir a paz de 2 mulheres. Você não ganha um arco de redenção só porque finalmente pesquisou terapia infantil depois de incendiar todas as pontes que atravessou. Você não protegeu sua filha. Você a usou como escudo. Toda vez que alguém dizia que ela tinha ultrapassado um limite, você jogava o trauma dela na cara da pessoa em vez de ensiná-la a consertar o erro. Você quer muito ser o mocinho, mas tudo neste texto ainda gira em torno de você. Seus arrependimentos, sua dor, seu despertar. Enquanto isso, sua ex perdeu as únicas fotos da infância dela. O filho dela provavelmente ainda está se recuperando do abuso da sua filha. M perdeu centenas de dólares em objetos destruídos. E agora sua filha carrega a culpa de ver pessoas desaparecendo da vida dela. Não diga para nós que você mudou. Mostre isso para sua filha de forma consistente pelos próximos 10 anos. Até lá, você ainda é apenas o cara que deixou uma menina de 9 anos aprender a destruir relacionamentos.